Vamos lá, nono ano, capítulo 4. Tá? Hoje nós vamos entrar em crises e totalitarismo. Tá? Então, vamos lá, abre o livro de vocês aí na página 77. Ok? Vamos lá, 77. Estados Unidos da América. Envolvendo-se somente em 1917 na guerra e sem ter seu território atingido pelas batalhas, os Estados Unidos obtiveram ganhos financeiros e políticos e firmaram a posição de grande potência mundial. Enquanto as nações europeias reduziam sua produção industrial e agrícola em decorrência do conflito, os estadunidenses aumentavam sua produtividade, exportando alimentos e bens industrializados para os países beligerantes, países que estavam em guerra. Além disso, ao final da guerra, os Estados Unidos concederam grandes empréstimos para a reconstrução da Europa. Internamente, a economia estadunidense era regida pelo liberalismo e a cada dia surgiram novas empresas que negociavam suas ações na Bolsa de Valores. O extraordinário desenvolvimento estadunidense também se revela nas atividades culturais de comunicação. Em uma época em que o cinema despontava como diversão em todo o mundo, filmes estadunidenses eram exportados para diversos países. Na música, o jazz ganhava espaço dentro e fora do país. Vivia-se um período de grande otimismo, mas também de grandes contradições. O continuado crescimento da produção industrial e agrícola dos Estados Unidos durante os anos de 1920 esbarrou na imitação do consumo em relação a tudo que era produzido. Vários eram os motivos para isso, entre eles, internamente, os salários dos trabalhadores estadunidenses não aumentavam na mesma proporção que a produção industrial. Externamente, os países europeus maiores consumidores de produtos estadunidenses, durante a guerra, aos poucos, recuperavam sua economia e deixavam de importar muitos artigos dos Estados Unidos. O resultado disso foi uma grande crise de superprodução. Muitos pequenos agricultores hipotecaram suas terras para comprar máquina. Entretanto, a superprodução agrícola resultou na queda de preços dos produtos, levando os agricultores à falência. Mas, professora, por que você está lendo isso tudo? Por que a senhora está lendo tudo sobre isso aí dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, como vocês estão vendo, sempre foi uma grande potência. E na época da crise, na época da guerra, ele não deixou de ser essa grande potência, até muito mais. Ele entrou na guerra bem depois. E com isso, o que ele vendia de materiais bélicos para esses países que estavam em guerra era uma faturação imensa que eles tinham nesse momento. Tá bom? Vamos lá. A crise de 1929, o crash da Bolsa de Valores. A movimentação das bolsas de valores nos Estados Unidos aumentava todos os dias. A bolsa aumentava todos os dias. Vamos entender isso aqui. Depois de muitas variações no valor das ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, veio a grande crise. No dia 24 de outubro de 1929, os negociadores de ações não encontraram compradores, o que provocou uma grande queda nos preços desses títulos, que durou dias seguidos. Esse episódio ficou conhecido como crack, ou crash, a quebra na Bolsa de Valores. Uma onda também de falências varreu todo o país. Cerca de 85 mil empresas e 4 mil bancos fecharam. Mais de 12 mil milhões de pessoas ficaram desempregadas. Como os Estados Unidos era a principal alavanca, olha de novo os Estados Unidos, do comércio internacional, a crise logo se irradiou por todo o mundo. Ou seja, os Estados Unidos entrou em crise e afetou todos os outros países. O período posterior quer dizer depois, a quebra da Bolsa de Nova York, ficou conhecido como a Grande Depressão e atingiu todos os países relacionados aos Estados Unidos. Calcula-se que cerca de 40 milhões de trabalhadores em todo o mundo perderam seus empregos. New Deal. New Deal, nada mais que um novo acordo. O que é o New Deal? Vamos ver aqui. Vamos passar aqui, pegar aqui, o plano, plano desse momento aqui de Roosevelt. Vamos ver aqui. A posição do presidente Herbert, membro do Partido Republicano e defensor do liberalismo, de não intervir na economia, contribuiu para manter essa situação. Para combater os efeitos da crise, o novo governo democrata, Roosevelt, aplicou um plano de emergência para recuperar a economia do país, denominado New Deal, o novo acordo. O que é esse plano? O plano teve influência da maioria dos economistas, que defendia o intervencionismo estatal.
na economia, contrariando os ideais do liberalismo. O governo passou a investir em grandes obras de infraestrutura, como estrada, barragem, criando emprego e forçando o aumento do poder de compra. Também foram criados bancos, etc. Roosevelt implementou ainda uma política de proteção aos trabalhadores, instituindo, por exemplo, o salário-desemprego, que garantiu a sobrevivência das pessoas mais pobres. Em meados de 1930, os índices de recuperação da economia começaram a aparecer. O que é esse intervencionismo estatal? Intervencionismo estatal é a interferência do Estado na atividade econômica do país. É o Estado comandando tudo dentro de um país. Tá? Foi o que Roosevelt fez. Página 79. Nazifascismo. Vamos lá. Nos países atingidos pela Grande Depressão, uma onda de insatisfação e de contestações populares passou a assustar as camadas dominantes e a classe média. Temia-se que essa movimentação desembocasse em relações socialistas, em revoluções socialistas, a exemplo da União Soviética, a Rússia. Isso motivou as elites de diversos países a apoiar grupos de extrema-direita, como na Itália, na Alemanha, na Espanha e Portugal, que impediram o avanço da esquerda. Os partidos da extrema-direita, conhecidos como fascistas, propunham a construção de um Estado forte, centralizado, nacionalista, anticomunista e autoritário. Para chegar ao poder, utilizavam práticas violentas e intensas propaganda política. Então vamos lá. O nazifascismo foi uma doutrina política que surgiu e desenvolveu principalmente na Itália e Alemanha, entre o começo da década de 1920 e até o final da Segunda Guerra Mundial. Essa doutrina ganhou o nome de nazismo na Itália e teve como principal representante Adolf Hitler. Na Alemanha, perdão. Essa doutrina ganhou o nome de nazifascismo na Alemanha e teve como principal representante Adolf Hitler. Na Itália, ganhou o nome de fascismo e teve Benito Mussolini como líder. Totalitarismo. O conceito de totalitarismo não se restringe ao autoritarismo. Este último é apenas uma característica dos regimes totalitários. Segundo pesquisadores, o totalitarismo é uma forma de governo na qual o Estado concentra todos os poderes e regulamenta aspectos da vida política e privada dos cidadãos. Tá? Ele controla o Estado. Ele se opõe ao Estado liberal, uma vez que se baseia em uma ditadura monopartidária, centrada na figura de um líder. No regime totalitário, a polícia política e a propaganda controlada por esses líderes espalham o clima de terror por toda a sociedade, perseguindo seus opositores e grupos acusados pelos problemas existentes naquele país. Em geral, minorias étnicas, homossexuais e opositores políticos. Então esse é o momento do comunismo. Tá? Aqui está falando aqui sobre o que é o fascismo. Depois vocês dão uma lida também, muito importante. Aqui é o Mussolini, tá? É fascista na Itália, tá? Mussolini na Itália e Hitler foi o na Alemanha. Tá bom? Vamos parar por aqui, não quero dar muita coisa para vocês não. Tá bom? Na aula a gente conversa. Tchau, tchau.